Tudo não, mas 90%, principalmente as coisas que envolvem grana, envolvem cash, né? Você tem que se planejar. Você não pode sair tomando decisões de orelhada, sem se planejar, sem pensar nas consequências, porque isso pode te levar ou para a glória ou para o fundo do poço. Nas licitações não é diferente. Exige planejamento. Tudo começa no planejamento, na leitura do edital. O edital é o documento que cria a licitação. Toda licitação tem um edital. Ali vão ter todas as regras do jogo, vai ter tudo que o órgão público quer comprar, quem pode participar, enfim, todas as regras. E o seu planejamento começa ali, tá? Quando você está lendo o edital, você vai definir qual que vai ser sua estratégia de lances, qual que vai ser o seu valor mínimo, porque você vai ver o quanto que ele está pedindo. Se você vê que ele está pedindo uma quantidade baixa, o seu preço é um. Se você está vendo que é uma quantidade alta, o seu preço é outro. Se você está vendo que é uma entrega só, o preço é um. Se você está vendo que são várias entregas, o preço é outro. Então, tudo isso precisa ser analisado na leitura do edital. Prazo de entrega, prazo de pagamento, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que não existe uma fórmula de bolo. Eu gostaria de chegar aqui para você falar, calcula o seu preço dessa maneira, coloca aqui, pega lá o preço de custo, mais o seu lucro, mais isso, mais aquilo, e você vai ter o seu preço final. Isso é uma base, mas pode ser que uma coisinha ou outra você tenha que mudar e você vai decidir isso no momento que você estiver lendo o edital. Por isso que é importante esse planejamento antes. E acreditem, tá? Eu vivo esse mercado, já dei treinamento em várias empresas aí, em company, já dei vários treinamentos online, já tenho muitos alunos aí, e a gente vê que apesar das pessoas saberem disso, muitas acabam pulando essa etapa que é importantíssima, tá bom? Só que, galera, se você pula essa etapa que é importantíssima, você pode até ganhar, pode até ter um certo sucesso, só que saiba que você poderia ter mais. E eu tava falando isso na live de ontem, sei lá, um tempo atrás, alguma live dessas para trás aí de aquecimento, que existe uma técnica de você ler o edital. Você não precisa ficar perdendo 30 minutos, uma hora. Não lembro quem foi falou na live de ontem que ficou 4 horas lendo o edital, né? Existe uma técnica que você consegue fazer isso muito mais rápido, tá bom? Você não precisa ficar sofrendo, não. Beleza? O que você precisa saber é que tem formas de você otimizar isso daí também. Outra coisa muito importante, que na minha opinião consiste também no planejamento, é você entender que licitação é uma parada de médio a longo prazo. Que nem eu acabei de falar. Não adianta você, se você está procurando um negócio para você ganhar dinheiro amanhã, sinto lhe dizer, você continua sendo muito bem-vindo nessa live, né? Continue com a gente aí, mas sinto lhe dizer que chances são de que você não vai ganhar dinheiro amanhã. Porque a licitação, galera, é igual ao trabalho no campo. Você planta, você rega e você tem que esperar o período para colheita. Não funciona dessa maneira, tá? De você plantar hoje e colher amanhã, beleza? Não existe. Diferentemente de um negócio tradicional, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa de material de construção, uma drogaria, qualquer tipo de comércio tradicional, onde você compra o produto hoje e aí você vendendo agora, o dinheiro já está na tua conta na hora. Né? O mercado tradicional funciona assim. Só que o mercado das licitações, ele existe todo um período de maturação ali. A diferença e o grande benefício é que quando a gente compara o mercado tradicional, apesar de você ter dinheiro mais rápido, às vezes, né? Não são todos os nichos, mas alguns nichos sim. Você tem o dinheiro na mão na hora ali. Uma padaria, por exemplo. Pô, você sai com pão e a galera já fica com a grana. É dinheiro na hora. Só que você faz venda pequena, né? Você vai fazer uma vendinha ali, outra aqui e tal. Eu costumo falar merreca, né? Mas assim, não me entenda mal, tá, galera? É que eu tô acostumado com licitação. Licitação é tudo, na maioria das vezes, né? Coisas um pouco maiores. Então você acaba falando, dinheiro pouco e tal, não sei o quê. Mas não entenda mal, tá bom? Pelo amor de Deus. Então, a grande diferença do mercado das licitações para o negócio tradicional é que nas licitações, na maioria das vezes, são compras em grande escala. E claro, também tem compras em pequena escala, tá? Eu só estou comparando aqui os extremos, beleza? Também tem licitação pequena, numa boa, você não vai ficar
lá achando que vai ter só licitação de 1 milhão, não. Tem licitação de R$ 1.000, de R$ 500, de R$ 1 milhão, bilhões. Então tem para todos os tamanhos, beleza? Então a grande diferença é essa. Só que licitação tem esse tempo de maturação. Por quê? Porque eu falei ontem isso, na live de burocracia. É um pouco mais burocrático, né? É 30 dias para você receber o pagamento. Então tem todo um rolê que na imersão de vendas da semana que vem eu vou te explicar melhor isso daí, como que funciona em detalhes. Beleza? Mas tenha em mente o seguinte, ó, não adianta. Para você ter sucesso com licitação, você tem que contar com médio e longo prazo. Se você é daqueles igual eu, e quando eu digo nesse caso eu, né, eu tô falando da Magna, tá bom? Da minha empresa aqui como um todo, todos nós aqui acreditamos no médio e longo prazo. A gente entende que a gente vai plantar hoje e a gente vai colher daqui a pouco. Não é agora. O importante é, o mais importante de tudo, é sempre estar plantando, porque uma hora a colheita vem. Beleza? Então tem que entender isso logo de cara, logo de começo. Se isso não fizer sentido para você, tudo bem, mas então licitação talvez não seja para você. Tá? Talvez dispensa de licitação, que é algo mais simples, mas licitação, compras maiores, retorno maior, exige médio e longo prazo. E o que seria o médio e longo prazo? Eu digo, né, isso é muito relativo de pessoa para pessoa, óbvio, porque cada um vai se empenhar de uma maneira em fazer acontecer, mas uma média para a galera tá vivendo de licitação e realmente tá tirando uma grana e tal, 6 meses a 1 ano. Tá bom? Conte com isso. Beleza? Se isso não fizer sentido para você, já tô mandando a real aqui para não te enganar e você se sentir prejudicado. Maravilha? Agora, se você acha que, pô, para mim faz sentido, eu acredito nisso daí, minha empresa às vezes é isso, né? Eu vivo isso já, para mim já é natural, você tá no lugar certo. Licitação pode ser sim para você. Beleza? Então isso é importantíssimo, tá, galera? Vai ter algumas pessoas por aí que vão te dizer que, pô, você vai ficar rico amanhã. Gostaria muito de dizer, e eu conheço pessoas que realmente ganham dinheiro bem rápido, mas não é a regra, tá? E aqui a gente costuma falar da regra. A regra é médio e longo prazo. Se você, né, for diferenciado e conseguir grana amanhã, pô, muito que bem. Bônus, né? Veja isso como um bônus, tá bom? Mas espere o pior, espere o melhor contando com o pior. Essa é a ideia, tá bom? Isso daqui, galera, faz toda a diferença também. Não pensar numa licitação isoladamente, e sim num todo. Então, às vezes, as pessoas elas ficam naquelas, ó, participei de uma licitação aqui, mas eu não tive o resultado que eu queria. A margem de lucro ficou baixa, e isso e aquilo outro. E aí você vai ver, é a primeira licitação que a pessoa está participando. E galera, entenda, a primeira licitação que você está participando é a pior licitação da tua vida. Com certeza você vai estar fazendo muita coisa errada ali. E assim, não porque você quer, é porque você é inexperiente, é normal, tem que aceitar isso, né? Todas as vezes que a gente vai fazer a primeira vez na vida, vai ser a pior vez da nossa vida, que é aquilo ali. Depois a gente vai melhorando. Então a primeira vez, ela é sempre ruim mesmo, né? É difícil acertar de primeira. Mais uma vez, tem as exceções? Claro que tem a galera que é diferenciada, vai arrebentar logo na primeira. Mas a regra é que você leve o tempo de maturação. É o plantio e a colheita. E quanto mais você pratica aquilo, mais, eu já ia falar mais melhor aqui, melhor você fica, né? Melhor você vai ficando, tá? E aí, qual que é o problema nisso? Isso por si só nem é tão problema assim. O problema é quando a galera começa a falar, ó, licitação não dá retorno, não dá resultado. E aí o cara pega e usa o exemplo de uma licitação que ficou bem abaixo do que ele esperava, só que ele esquece de todas as outras licitações que deu bom, né? Então, eu nunca analiso aqui isoladamente, por exemplo, a gente participa de muita licitação por mês. Sei lá, vamos colocar aqui que a gente participa de... Por semana deve dar umas 4, 5 por semana, mais ou menos. Coloca aí 20 por mês, vai em dias úteis. 20 licitações por mês. Uma ou outra licitação, realmente, galera, vai ficar um preço aquém do que a gente gostaria. Outra vai estourar no norte, vai ficar com um preço bacana. E o que importa de verdade nesse mercado é o saldo no final do mês. É o quanto saiu de dinheiro de investimento e o quanto voltou. É isso que tem que ser levado em consideração. O dia que você entender isso,
você vai estourar no norte também. Tá bom? Uma ou outra licitação, de fato, o preço não vai ficar tão legal. Por quê? Porque depende de coisas ali que não estão no seu controle. Depende de quantos fornecedores concorrente seu estará lá na licitação, quantos vão ter o preço melhor do que você. Enfim, são vários fatores ali que não dependem de você. Tá? Então, o que eu recomendo? Participe o máximo de licitação que você conseguir. A gente já chegou aqui de participar 5 licitações por dia. É meio loucura, não recomendo para ninguém, né? Mas quando você tem experiência, você consegue fazer isso. Quando você tem ferramentas, né, softwares que te ajudam, equipe e tal, você até consegue, mas é meio insano a parada. Mas a gente já fez isso, né? De participar de 5 licitações por dia. Mais ou menos por semana dava umas 20, 25. Então é uma parada muito louca. E aí, hora vai ficar um preço menor mesmo, a margem de lucro não vai ficar tão interessante, mas hora você vai participar de uma licitação sozinho. O seu valor vai ficar o máximo possível que a administração poderia pagar, no valor de referência que a gente fala, né? Ora, você vai participar com 2, 3, o seu preço vai ficar legal também. E o que importa, no final das contas, não é ficar, pega essa licitaçãozinha aqui, ficou meio zoada, essa da outra também não ficou tão boa, não sei o quê, pô, licitação não funciona. Mas olha o tanto de licitação aqui que tá com preço bacana. E no final do mês, é quanto saiu do teu dinheiro, do teu bolso, e o quanto entrou. Ponto final. Então, às vezes a pessoa fica falando, mas olha essa daqui, meu lucro ficou baixíssimo. Eu no mercado privado eu consigo um lucro bem maior do que esse daqui, mas você esquece que quando a gente fala de licitação, é quantidade, é compras em escala, né? E aí, claramente, quanto maior for a escala, menor é o lucro, é óbvio, né? Isso é óbvio. O cara vai lá e vende um produto de R$10, tem a margem de 40% e acha que está estourando no norte. Aí ele vai lá, participa de uma licitação de 50 mil, tem a margem de 20% e acha ruim. Fica comparando com o mercado privado que ele vendeu uma unidade. Então isso não existe, né, galera? O que importa é dinheiro no bolso, no final das contas. Então entenda isso e isso também vai mudar a tua forma de pensar, tá bom? Isso é importantíssimo, tá, galera? E aí, eu não vou entrar no assunto do registro de preço, né? Porque é um assunto um pouco mais avançado, talvez a gente fale na semana que vem. Mas também tem relação a isso. Às vezes, uma licitação, o preço ficou defasado. Mas se você continua e aplica o nosso método igual a gente ensina, continua plantando sempre, a licitação que você está ganhando hoje está compensando aquela que você ganhou 3, 4 meses atrás. Os preços vão compensando. E existem várias estratégias também para você driblar aí a inflação, ou chame lá do que quiser, tá bom?